Livro de ética em mãos, livro de ética. Nós vamos trabalhar hoje o respeito que temos que ter com o próximo, tá? Então, nós já sabemos que tudo que a gente for fazer, tem que fazer com respeito. E tratar o outro com respeito. Se eu quero respeito, eu também tenho que tratar o outro com respeito. Então, vamos colocar na página 18, para a gente fazer a leitura do texto. É muito importante que vocês façam a leitura aí também, gente. Então, façam a leitura em voz alta, para que vocês adquiram aí o hábito da leitura, trabalhar a dicção de vocês, para que vocês melhorem a leitura de vocês, tá? Então, façam a leitura também aí no livro de vocês. Há muito tempo, o respeito era confundido com medo. Pois é, as pessoas tinham medo, por exemplo, de dizer alguma coisa errada na frente do professor, dos pais ou dos chefes, porque poderiam ser castigadas de alguma forma. Isso era medo e não respeito. É tão certo que, quando essas pessoas tinham a chance de se livrar daquele ambiente, não hesitavam e fugiam ou arranjavam uma desculpa para ir embora. A história da sociedade mostra muito claramente essa confusão entre medo e respeito. Atualmente, é bem claro o significado de respeito, que é a compreensão da existência do outro, independentemente da religião, da raça, do grau, do parentesco, da idade, etc. O respeito é muito mais profundo do que imaginamos. É aceitar a pessoa como ela deseja ser. É entender que a liberdade é para todos. Chamamos de livre-arbítrio o direito de ir e vir, e que se aplica também ao pensamento e às atitudes. Mas é necessário ser sábio para lidar com a questão de liberdade, pois o direito do outro não pode invadir o meu. Por exemplo, a música alta em uma casa é escolha de quem nela mora, mas incomodar o vizinho com esse som já é invasão do direito do outro. Então, já caracteriza como falta de respeito. Então, aqui, está a imagem de uma mulher. Ela está se sentindo incomodada porque o vizinho está com som alto. Então, é direito dele ouvir o som? É direito dele ouvir o som. Mas incomodar o outro? Aí já não é direito dele incomodar o outro. Então, tudo tem o limite. Bom, antigamente, na época dos nossos avós, as crianças, elas tinham muito medo de expor a sua opinião, de falar o que estavam sentindo. Então, as crianças, elas não tinham esse diálogo dentro do lar, que hoje em dia tem. As crianças também, elas tinham muito medo de perguntar alguma coisa para o professor, tá? Então, elas tinham muito medo de ser castigadas. E com o tempo, isso foi melhorando. Então, hoje a criança ela já tem total liberdade, de conversar dentro do lar. E ainda existe muitos lares que as crianças ainda não falam, não conversam assim, não expõem o que estão sentindo realmente, tá? E precisam de ajuda. Também dentro da escola. Então, tem criança que tem muito medo, às vezes, de perguntar, de tirar dúvidas, do colega que sorri, da pergunta que faz, tá? E também precisa de ajuda essas crianças. Por quê? Porque é direito das crianças, delas opinar, falar o que elas estão sentindo ali, contribuir ali, com aquele ambiente de alguma forma, tá? Por quê? Porque às vezes a dúvida dela é a dúvida de outro, tá? Às vezes também pode ser que a dúvida dela não seja a dúvida do outro, mas ela tem que fazer aquela pergunta, sanar aquela dificuldade de alguma forma, tá? E é bom que isso seja trabalhado desde o seu nascimento. Essa questão da criança falar
abertamente ali o que está acontecendo. Então, isso já vem de berço dentro de casa, né? Então, aquela criança que é trabalhada em casa, a conversa, o diálogo dentro de casa, com certeza na escola também vai ser trabalhado isso e ela vai ter mais facilidade de dialogar dentro do ambiente escolar. Então, a gente tem que ter diálogo sim, não tem que ter medo de falar nada, tem que expor sim o que você está passando, o que você está sentindo. Continuando a leitura, o respeito é muito mais que ouvir alguém, é escutar a pessoa com a atenção que ela merece. E como nós gostaríamos de ser ouvidos? É entender o limite do outro, é compreender que existem as diferenças e isso não pode ser empecilho para a continuação de uma amizade. Por exemplo, duas pessoas podem ser muito amigas, mesmo que sejam de religiões completamente diferentes. Basta que cada um respeite o divino do outro, sem falar mal ou discutir sobre a fé do amigo. Pode-se conversar sobre o assunto, não há proibições, mas sempre com cuidado de não ferir o que para o amigo é sagrado. O mais importante de tudo é compreender que a forma como eu falo que vai demonstrar o que sinto em relação a um assunto e também como me dirijo a uma pessoa, se respeitosamente ou não. Um adulto também deve escolher como falar com a criança. O respeito independe da idade. Com o respeito faz bem, não é? Como o respeito faz bem, não é? Como precisamos entender que se agimos com respeito, o mundo pode de fato melhorar bastante. Você acredita nisso? O respeito, ele tem que ser inserido no nosso dia a dia, tá? Vocês estão ouvindo aí, meu cachorro tá chorando um pouquinho porque tá lá fora, tá? Então, vocês vão me desculpando aí, porque por mais que a gente peça para ele fazer silêncio, às vezes ele não obedece, tá bom? Bom, continuando então sobre respeito, tá? Ele tem que ser inserido no nosso dia a dia. Então, o respeito, ele tem que ser inserido, né, no nosso colega que tem uma cor diferente da gente. Então, nós devemos respeitar aquele colega, aquela pessoa que tem a cor diferente, que tem a religião diferente da gente, tá? Que tem o cabelo diferente da gente, que tem a cultura diferente da gente, que usa óculos, tá? Então, o respeito, ele cabe a qualquer lugar e a todo o momento tem que haver respeito. Também tem que ter o respeito quando eu cuido dos animais. Isso mesmo, eu tenho que respeitar também aquele momento com o animal. Então, eu tenho que respeitar ele como professora, dando carinho, dando atenção, dando a comida, dando banho, tá? O respeito também cabe em obedecer às regras. Isso mesmo, as regras, elas são impostas para a gente obedecer, tá? Então, eu tenho a regra de não xingar, eu tenho a regra de não bater, eu tenho a regra de não falar alto. Então, eu tenho que obedecer essas regras. Eu tenho as regras lá do nosso trânsito, eu tenho que obedecer também as placas de trânsito. Eu tenho a regra de dentro do hospital, eu tenho que obedecer aquelas regras dentro do hospital. Então, em todo lugar, tenho respeito, não tenho respeito? E eu tenho que obedecer essas regras para que ali todos sejam respeitados, tá? Não só eu respeitar, mas que eu também seja respeitado naquele ambiente, tá? Eu também tenho que ter respeito. Às vezes aquela pessoa quer ficar sozinha, então eu tenho que respeitar também aquele momento daquela pessoa. Então aquela pessoa ela quer ficar sozinha, aquela pessoa quer ler um livro, aquela pessoa quer ouvir uma música. Então eu tenho que respeitar também esses momentos pessoais que a pessoa quer ficar naquele momento, né? Às vezes naquele momento ela quer ficar lá no quarto dela, quietinho lá. Nós temos que respeitar isso também. Então, vocês viram que o respeito está em
todo o lugar, em todos os ambientes. E para se ter respeito, eu também tenho que respeitar o limite também do outro, o tempo do outro, tá bom? Bom, na página 20 e 21, nós temos duas atividades aí. Vocês irão responder essas atividades hoje, tá? Então, respondam todo mundo essas duas atividades na página 20 e 21, que está falando de respeito, tá? E vamos continuar a nossa aula de ética agora para a nossa segunda parte aqui, que vai falar de solidariedade. Isso mesmo. Então, para que haja respeito com o próximo, tem que haver também solidariedade, né? Eu tenho também que ser solidário com o outro, tá? E o que é ser solidário com o outro? O que é solidariedade? Solidariedade é ajudar alguém, tá? E é ajudar alguém com respeito, isso mesmo. Então a gente vê, né, várias campanhas, né, de solidariedade que tem. A gente vê passando no jornal, né, pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar, que não têm às vezes um remédio para tomar e ali eles pedem ajuda, né, para poder estar ajudando essas pessoas. Então a solidariedade, ela cabe em qualquer ambiente também. E deve-se respeitar também as pessoas que precisam dessa ajuda. Na página 22, está falando um pouquinho sobre a solidariedade. Certamente você já ouviu falar nesta palavra, solidariedade. Ela atualmente tem sido muito usada em campanhas nas escolas e outras comunidades. Ser solidário é ser cuidadoso com o bem-estar do outro. Para sermos solidários, é fundamental sermos empáticos, ou seja, colocar-nos no lugar do outro. Se busco sentir o sofrimento que a outra pessoa está passando, fica mais fácil saber como ajudá-la. Vamos prestar atenção a esta história verídica e entender o quanto podemos fazer pelo outro e que, às vezes, um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém. Ser solidário é eu me colocar no lugar do outro, tá? Então, se o outro passa algum tipo de necessidade, se eu falar, nossa, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, hein? Então, aquilo toca a gente. Por isso que nós devemos ajudar o próximo. Bom, ser solidário não é só quando a pessoa está passando alguma necessidade, não. Não tem alguma coisa para comer, não tem alguma coisa para vestir. Ser solidário é você ouvir o outro também. Às vezes você não tem como você ajudar de forma nenhuma com alguma coisa material, mas você pode ir lá escutar aquela pessoa, escutar o desabafo daquela pessoa, falar uma palavra amiga para aquela pessoa. Então, ser solidário é ajudar o próximo, não somente em coisas materiais, mas também através de um bom diálogo, através de uma boa conversa, tá? Bom, vocês irão ler esse texto aí, que é uma história de solidariedade. Leia esse texto. Bom, vocês irão responder também a página 24, tá? E façam a leitura da página 22 e 23, que está falando sobre a solidariedade. Então, vocês irão ler esse texto aqui, tá? E respondem a página 24 também. A professora vai deixar um link para vocês acessar sobre o respeito e a solidariedade que temos que ter com o outro, tá? Acesse o link e assista o vídeo. Bom, a nossa próxima aula é de arte. Vamos para a aula de arte.